Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar os irmãos de Petrópolis, da igreja Life for Christ em Petrópolis. Pastor Messias, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. A todos os irmãos, quero dar a paz do Senhor para o irmão Arlindo. Quero parabenizar a todos os irmãos pela dinâmica com todas essas dificuldades de nós não termos o culto público, mas de estarmos trabalhando, fazendo a obra do Senhor, ministrando a palavra, sendo ministrados. Então, Deus os abençoe poderosamente e que vocês continuem motivados em Cristo Jesus a pregarem em tempo e fora de tempo, a ministrarem a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo e usando todas as ferramentas possíveis. Então, eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida de vocês. Quero dizer que estou com saudade de toda a igreja. Tinha planos de estar por aí agora no meio do ano para frente, mas a nossa vida é dirigida por Deus. Nós planejamos, mas é o Senhor quem realiza todas as coisas. Nós estamos distante em quilometragem, mas estamos unidos no corpo de Cristo. Então eu quero dar um abraço a toda a igreja de Petrópolis, a toda a família Life for Christ, a todos os irmãos, e quero parabenizar mais uma vez por essa iniciativa dessa conferência em relação à igreja e os últimos dias. Então, que Deus os abençoe. E também quero agradecer o convite de poder ministrar nessa conferência e peço a Deus que possa usar a minha vida, como tem usado a vida dos irmãos que têm ministrado nesses dias, para que a nossa fé seja crescida, para que nós possamos ter um pouco mais de comunhão com o Senhor, que nós possamos ser um pouco mais abençoados por Deus pela sua palavra. Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração e eu quero pedir que você, que tem condições, possa fazer essa oração junto comigo e depois nós vamos estar lendo um texto bíblico. Pai, nós queremos louvar ao Senhor, ó Deus, por esse dia maravilhoso. Queremos render graças a Ti, ó Deus, pela bondade do Senhor, pela graça do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pelo Senhor estar se revelando para nós em todo o tempo, de maneiras diferentes, ó Deus. E o Senhor tem nos dado a oportunidade, ó Pai, de passarmos adiante aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido. E eu quero louvar ao Senhor pela igreja de Petrópolis, pelas famílias, pelos irmãos, por toda a igreja. Quero pedir a bênção do Senhor. Peço a bênção do Senhor, ó Deus, sobre essa conferência, para que possa, Senhor Deus, alcançar o objetivo que estava nos Teus planos, ó Pai. Que a nossa fé possa ser acrescida através dessas ministrações, ó Deus, e que verdadeiramente nós possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Deus, de trabalhar e de operar em nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha falar conosco uma vez mais. Eu peço que o Senhor venha nos abençoar, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, ó Deus, e que o Senhor venha nos dar a coragem, ó Pai, para nós fazermos a diferença nesse tempo. No nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, Deus. Amém. Quero convidá-los a lerem o texto bíblico que está em Mateus, capítulo 16, versículo 13, Mateus, capítulo 16, versículo 13, até o versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que és tu Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, esse é um texto conhecido pela maioria da igreja,
nós não precisamos aqui discutir a questão de Jesus estabelecer a sua igreja, não é? E discutirmos aqui de que a igreja foi estabelecida sobre Pedro. A gente sabe que isso não é uma verdade. Nós sabemos de que quem estabeleceu a igreja foi o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele estabeleceu a igreja com uma missão. Ele disse: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu vos envio. O Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele estava debaixo de uma missão, e nós sabemos que ele cumpriu a sua missão, e por causa da sua missão cumprida, nós podemos falar do amor de Deus, nós podemos declarar as maravilhas do Senhor, nós podemos falar dos feitos do Senhor, porque o Senhor cumpriu a missão dele, e ele deixou uma missão para nós, como igreja, como corpo do Senhor Jesus, como corpo de Cristo, nós temos essa missão. Eu escolhi esse texto porque é a primeira vez aqui que nós vemos o termo igreja. E nós estamos nessa conferência, nesses 3 dias, falando sobre a posição da igreja diante dos últimos dias. A importância da igreja diante dos últimos dias. O comportamento da igreja diante dos últimos dias. Então aqui nós vemos a promessa do Senhor Jesus, ele que estabeleceu a igreja, deu uma missão para a igreja e ele declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. É importante nós frisarmos aqui de que essas portas do inferno aqui, não é que as portas do inferno estão atacando a igreja, porque porta não é para atacar, porta é para defender. Quando você fecha a porta da sua casa é para você defender-se. Então aqui o texto deixa bem claro de que o Senhor deu uma missão para a igreja deve marchar nessa missão, deve cumprir o propósito, sabendo que quem realiza a obra do Senhor através de nós é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não é um espírito de covardia, mas é um espírito de coragem. E é com essa coragem do Espírito Santo que a igreja do Senhor pode marchar, pode conquistar para a glória do nome do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos não só o estabelecimento da igreja, da vontade do Senhor Jesus, como nós podemos ver também a promessa do Senhor, de que o Senhor é com a sua igreja. E nós sabemos de que verdadeiramente Jesus é com a sua igreja. A igreja já passou por inúmeras fases diferentes. A igreja foi perseguida depois dos discípulos terem morrido. Houve uma grande perseguição. Já no tempo dos discípulos já havia perseguição. Depois da morte de João, essa perseguição aumentou em muito. E depois nós podemos ver durante toda a história o comportamento da igreja diante da época que a igreja passou, diante da época que a igreja viveu. E nós estamos hoje fazendo parte dessa igreja. Essa igreja estabelecida pelo Senhor, essa igreja chamada pelo Senhor, essa igreja capacitada pelo Senhor. E somos nós hoje que temos a responsabilidade de cumprir a nossa missão. E qual é a importância da igreja nos últimos dias? Qual é a importância do nosso comportamento diante dos últimos dias? Eu gostaria de pensar, em primeiro lugar, sobre essa questão dos últimos dias. Nós ouvimos falar de que estamos vivendo os últimos dias. O presbítero Leandro pregou no primeiro dia da conferência e ele estava falando, usando o texto, quando Paulo alerta Timóteo sobre os últimos dias. E nós podemos ver muitos fatos, muitos acontecimentos que apontam para os últimos dias. Agora, a questão é, será que nós estamos vivendo os últimos dias? Será que tudo que nós estamos vivendo agora realmente é os últimos dias? Deixa eu deixar 2 coisas claras para nós pensarmos. A primeira, o Senhor Jesus nunca se preocupou em revelar à sua igreja os últimos dias. Quando os discípulos perguntam para Jesus, no capítulo 24 de Mateus, sobre os últimos dias, Jesus ele fala sobre uma série de acontecimentos e ele disse, olha, não se preocupem, porque isso aí é o começo das dores. Mas quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, então chegará o fim.
E os discípulos tinham essa preocupação em relação aos últimos dias. Tanto é que no capítulo 1 de Atos, quando Jesus está subindo ao céu, novamente eles perguntam a Jesus, e quando é que o Senhor vai restaurar Israel? E quando é que vai terminar todas essas coisas? Quando que vão se cumprir todas as profecias? E Jesus deixou bem claro e disse, a vocês não cabe saber o tempo. É verdade que algumas vezes o Senhor Jesus fala sobre nós olharmos as estações, sobre nós olharmos os acontecimentos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas coisas que estão acontecendo já aconteceram no passado. Tanto é que quando Paulo aconselha Timóteo, dizendo, Timóteo, meu filho, nos últimos dias se levantarão homens orgulhosos, presunçosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Paulo não estava falando de uns últimos dias de 2000 anos depois. Ele realmente acreditava que aquele tempo eram os últimos dias. Tanto é que quando ele fala sobre o arrebatamento da igreja, Paulo ele diz assim, olha, que ninguém vos enganeis, que vocês não sejam enganados. Quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, encontrarão o Senhor nas nuvens, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, quando Paulo fala, e nós seremos transformados, é porque Paulo acreditava no arrebatamento da igreja, ele acreditava que os últimos dias estavam prestes a acontecer, e ele fazia parte daquela geração. E talvez seja por causa disso que algumas pessoas não acreditam nos últimos dias. Algumas pessoas não acreditam na volta de Jesus. Talvez seja por causa disso que algumas pessoas acham que a volta do Senhor está demorando, porque tantas pessoas já disseram que o Senhor voltaria e até hoje não voltou. Mas a Bíblia deixa bem claro que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então chegará o dia que a trombeta tocará, chegará o dia que os mortos ressuscitarão primeiro, e chegará o dia que nós seremos transformados e encontraremos o Senhor nas nuvens. Então, os últimos dias, uma hora chega. Se é agora esses últimos dias, nós não sabemos. Nós sabemos de que cada vez mais as profecias estão acontecendo numa intensidade maior, num tempo mais curto. E isso parece lembrar as contrações de uma mulher que está prestes a ter um baby. Então, isso nos faz pensar que verdadeiramente estamos vivendo os últimos dias. E quando nós vamos vendo as profecias e vamos vendo os acontecimentos, como eles estão acontecendo numa intensidade maior e num tempo de espaço menor entre um e o outro, nós interpretamos de que nós estamos vivendo os últimos dias. Se estamos vivendo os últimos dias, devemos estar preparados para a volta do Senhor. Agora, se a volta do Senhor acontecer daqui a 10 anos, nós devemos daqui a 10 anos estarmos preparados para a volta do Senhor. E se for daqui a 50 anos, devemos estar preparados para a volta do Senhor. Então nós não podemos apenas pensar no comportamento diferente porque a gente pensa na possibilidade de ser os últimos dias. Nós precisamos encarar a vida cristã, a fé cristã, como uma fé que nós aceitamos como um estilo de vida. É diferente de alguém que resolve fazer uma dieta e parece que se esforça durante um tempo, esperando o resultado, e não vê a hora de abandonar tudo aquilo. Assim não é a vida da igreja. A igreja foi chamada por Deus para fora do mundo, para um estilo de vida que seria por toda a vida. Eu vejo muitas pessoas falando sobre os últimos dias e sobre a volta de Jesus e a possibilidade da volta de Jesus. E muitas vezes acontecem estações onde as pessoas querem se preparar para aquele tempo. E aí, de repente, parece que o Senhor está demorando e essas pessoas acabam relaxando nesse preparo. Quantas vezes foi profetizado, quantas vezes pessoas se levantaram para dizer: Deus revelou pela sua palavra, pela matemática bíblica, pelos textos proféticos, que Jesus está voltando tal dia, tal dia, tal dia, tal hora.
E muitas vezes aconteceu isso aqui nos Estados Unidos, pessoas se vestiram de branco, foram para as montanhas para esperar a volta do Senhor Jesus. Alguns se arrependeram de terem tentado calcular essa volta de Jesus. Outros continuaram arrumando pretextos de Jesus não ter voltado ainda por causa de algum erro de interpretação do texto bíblico. Agora, diante da conferência que nós estamos, qual é o posicionamento? Qual é a importância da igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias? Eu quero dizer para você, a importância é que nós venhamos continuar sendo igreja, fazendo o que a igreja deve fazer. Fazendo o que a igreja fazia no princípio, fazendo o que a igreja deve fazer no dia de hoje e fazendo o que a igreja deve fazer no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós não devemos estar preocupados com o tempo. Não compete a nós o tempo. Não compete a nós ficarmos preocupados ou ansiosos em relação ao tempo. Nós precisamos pensar no tempo em relação à nossa missão. Fomos chamados por Deus para uma missão. E nós precisamos estar preocupados com essa missão. A palavra do Senhor diz que quando João Batista estava preso, João Batista ele chama os seus discípulos e dá uma missão para esses discípulos e disse: vocês vão até Jesus e perguntem para ele se ele é o Cristo ou se nós devemos esperar outro. E os discípulos foram até Jesus. Quando chegaram até Jesus, eles disseram: João pediu para a gente vir até o Senhor e perguntar se o Senhor é o Cristo ou se devemos esperar outro. O que João Batista estava fazendo no envio daqueles mensageiros era checando se a missão, se a missão pela qual ele foi chamado, se ela tinha se cumprido ou ainda não. A preocupação dele não era o tempo, a preocupação dele era: eu fiz a minha missão, eu cumpri a minha missão ou não? Então, Jesus ele pega aqueles mensageiros e diz: fica aqui um pouco. Opera vários milagres, várias maravilhas, e depois despede aqueles mensageiros e diz para ele: fala para João o que vocês viram. Mortos foram ressurretos, doentes foram curados, pessoas receberam a salvação. Diz para João o meu ministério. Quando eles disseram para João, João sabia que a sua missão estava cumprida. Então eu quero dizer para você, irmão, da igreja de Petrópolis, da igreja no Brasil, da igreja na Ásia, na África, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você esteja, nós não precisamos andar ansiosos em relação aos últimos dias. Nós precisamos estar preocupados se a nossa missão está sendo cumprida ou não. Todos nós estamos debaixo de uma missão. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele mordomo que quando o Senhor voltar, quando o seu Senhor voltar, ele estiver trabalhando. É interessante que o bom mordomo, ele não está preocupado com o tempo e se esforçando porque ele acha que o seu Senhor vai voltar em breve. Ele está trabalhando porque é a sua obrigação, porque é o seu trabalho. Paulo entendeu isso muito bem e ele disse: eu não posso me orgulhar de pregar o evangelho, pelo contrário, ai de mim se não pregar esse evangelho. Então nós precisamos ter um comportamento nos últimos dias de igreja. Qual é esse comportamento? Fazer o nosso trabalho. Nós precisamos estar envolvidos na obra do Senhor. Nós precisamos estar fazendo a vontade do Senhor. Aqui em Charlotte, na igreja, nós temos um daycare. Uma creche, talvez seja essa a melhor tradução. Quando nós abrimos a creche, nos foi dada um livro, na verdade muito grosso, sobre as regras que nós deveríamos ter de como cuidar das crianças, de como proteger as crianças, de como ensinar as crianças, muitas regras mesmo, muitas. E chegou o dia de nós recebermos a primeira fiscalização. Essa creche ela tem muitas fiscalizações. Quando nós recebemos a primeira fiscalização, a fiscal ela foi muito legal conosco. Ela foi de sala em sala, na cozinha, nos corredores, e ela foi mostrando para a gente os nossos erros
e foi mostrando os acertos. E ela dizia, em todo o tempo ela dizia, vocês estão muito bem, para quem está começando, para quem está aprendendo, vocês estão indo muito bem. E ela ia apontando, cada lugar que ela ia, aqui na igreja, ela ia apontando um erro e também apontava os acertos e sempre parabenizando a gente. Até que essa inspetora chegou num armário e ela abriu o armário e o armário tinha um produto para limpar janela, para limpar vidro. E quando essa mulher viu esse produto, ela começou a gritar e eu achei que ela teria um ataque do coração. E eu fiquei assustado, porque para mim era apenas um produto de limpar vidro. Mas para ela, parece que ela estava vendo, não sei o que ela estava vendo, ela entrou em pânico. E ela deu uma bronca tão grande na gente por causa daquele produto que estava dentro daquele armário. Ela mudou totalmente o comportamento de elogio e de paciência conosco, porque nós estávamos começando. Quando essa inspetora foi embora, eu como pastor, na época, ajudando nessa abertura do daycare, junto com a diretora, junto com algumas professoras, nós sentamos e conversamos e dissemos, olha, são regras demais. E a única maneira de nós obedecermos todas essas regras é se nós aprendermos e realmente nós fizermos essas regras da maneira correta. Então, nós fizemos uma aliança naquele começo daquela creche, de que nós iríamos corrigir uns aos outros, os professores, quando nós víssemos que alguém estivesse fazendo alguma coisa errada, alguma coisa estivesse fora do lugar, que nós iríamos nos corrigirmos, mas que ninguém ia ficar magoado com isso, porque nós precisávamos aprender. Chegamos à conclusão de dizer que, se nós não aprendermos da maneira correta, todas as vezes que essa inspetora chegar de surpresa, nós não vamos conseguir fazer da maneira correta. Ela precisa chegar aqui e nós precisamos estar fazendo aquilo que é certo. E eu quero dizer para você, nós aprendemos e nós fazemos na creche aquilo que é certo. Nós aprendemos as regras, nós seguimos as regras. Então o que eu quero dizer para você é que nós não precisamos ficar preocupados com os últimos dias e tentar ficar preparado por uma semana para a volta de Jesus, tentar ficar preparado por um mês para a volta de Jesus. Nós precisamos em todo tempo estar trabalhando. Bem-aventurado o mordomo que quando o seu Senhor voltar, estiver trabalhando. Então qual é a importância da igreja nos últimos dias? É nós estarmos fazendo a obra do Senhor, é nós estarmos evangelizando, é nós estarmos orando, é nós estarmos pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo, falando da volta de Jesus, falando das maravilhas do Senhor, não por um tempo, mas por todo o tempo, até que Ele volte. Então a importância da igreja nos últimos dias é a mesma importância da igreja nos primeiros dias. É a mesma importância da igreja no meio dos dias. É a mesma importância dos últimos dias. Quando serão os últimos dias? Nós não sabemos. Quando nós devemos estar preparados? Em todo o tempo. Quando nós devemos estar evangelizando e falando do amor de Deus? Em todo o tempo. A importância da igreja é muito grande. Quando nós começamos os nossos cultos, quando nós encontramos com os irmãos na rua ou na igreja, quando nós começamos a pregar, quando nós terminamos o culto, o que nós falamos para todos os irmãos? A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Que paz é essa? É a paz que excede todo o entendimento, que o mundo não pode ter, que o mundo não recebe, que o mundo não conhece, mas a igreja do Senhor Jesus tem a paz do Senhor. E essa paz precisa ser vista. O mundo está em crise e nós estamos na paz do Senhor Jesus Cristo. Assim era na igreja primitiva. Na igreja primitiva a igreja estava sendo perseguida, mas a paz do Senhor era tremenda, de maneira que aquilo se espalhava por todos os lugares e a igreja crescia. Como era a igreja no começo? A igreja estava orando. Como era a igreja no começo? A igreja estava vendo aquele que estava necessitado, estava estendendo a mão amiga, estava fazendo a obra do Senhor, estava pregando o evangelho não da boca para fora, mas um evangelho com atitude, um evangelho com amor, um evangelho com veracidade. Eles acreditavam
na volta de Jesus. Eles acreditavam na missão do Senhor Jesus. Então nós não podemos ser uma igreja na defensiva. Nós não podemos ser uma igreja estagnada. Nós não podemos ser uma igreja parada. E isso não é porque é os últimos dias. É porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela não é estagnada. Ela não é parada. A igreja do Senhor Jesus, ela é ativa. Então nós precisamos estar nessa atividade, nessa motivação, nessa fé, nessa esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão que reside em Petrópolis, que o teu vizinho possa ver a paz do Senhor na tua vida. Nesse tempo de turbulência, que o teu vizinho possa ver uma esperança diferente em você. Nesse tempo que está tudo de cabeça para baixo, sem ninguém saber o que fazer, que as pessoas que estão próximas de você, que te conhecem, que possam ver o brilho do Senhor Jesus na tua vida. Qual é a importância da igreja nos últimos dias? Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. O mundo está em trevas, o mundo jaz do maligno. Nós precisamos fazer a diferença, não porque achamos que é os últimos dias, não porque é os últimos dias, não porque pensamos na possibilidade dos últimos dias, mas porque nós somos igreja. Pelo fato de nós sermos igreja, Jesus, Ele é o Senhor, o nosso Senhor. Jesus, Ele é a cabeça da igreja. E nós precisamos estar ativos, motivados, trabalhando, fazendo a diferença, conquistando para o reino de Deus, porque essa é a igreja do Senhor. Sabe o que acontece com relação aos últimos dias, e não somente em relação aos últimos dias? Às vezes nós usamos essa mensagem como, muitas das vezes de maneira inconsciente, como uma ameaça. Então nós vemos que está acontecendo, o mundo está ficando de cabeça para baixo, desastres, e aí nós evangelizamos a tantos que estão dentro da igreja quanto que estão fora, e dizemos, olha, é os últimos dias, tá vendo? Então, tá, vigia, né? Volta para Jesus, né? Firma aí com o Senhor. E às vezes nós vemos um reboliço, um osso às vezes juntando com outro osso, igual o profeta profetizou no vale de ossos secos, e aí alguém fala, os últimos dias, então eu preciso me firmar. Às vezes nós temos até resultado com isso, mas sabe o que acontece? Passa o tempo e a pessoa vê que não foram os últimos dias. E aí parece que essa pessoa vai relaxando naquele pensamento de que, na verdade, só colocou medo na pessoa. Pode ser que esse seja os últimos dias. Eu não estou dizendo aqui que nós não estamos vivendo os últimos dias. Eu disse aqui que os acontecimentos estão acontecendo muito rápidos. Eu disse aqui que cada vez os acontecimentos que estão profetizados por profetas e pelo próprio Senhor Jesus, que anunciou sobre isso, cada vez a intensidade é maior, cada vez mais próxima uma da outra. Então, realmente, as contrações estão acontecendo. Só que nós precisamos entender que nós estamos dentro de um tempo, mas Deus não está dentro de um tempo. O Senhor, Ele é dono do tempo. E a palavra do Senhor diz, há um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor já tem tudo sob o controle. Então, pode ser que nós estejamos diante dos últimos dias, quem sabe? Agora, eu não vou ficar servindo ao Senhor de maneira diferente, porque pode ser os últimos dias. Porque se eu servir ao Senhor de maneira diferente, com mais intensidade, com mais amor, com mais dedicação, porque são os últimos dias, e de repente eu descubro que não são os últimos dias, o que acontece com essa intensidade? O que acontece com esse amor? O que acontece com essa dedicação? Simplesmente esfria. Simplesmente vai diminuindo. Simplesmente eu preciso de alguma outra motivação, de alguma outra ameaça, de alguma outra profecia para eu poder me motivar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele fundou, Ele estabeleceu, Ele deu a missão, Ele deu o tempo. E Ele disse para os discípulos e diz para nós também, não cabe vocês ficarem preocupados com o tempo. Nós precisamos fazer a obra do Senhor em tempo e em fora de tempo. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos orar em tempo e em fora de tempo. Precisamos santificar a nossa vida em tempo e em fora de tempo, porque nós fomos chamados para fora do mundo para sermos servos do Senhor Jesus Cristo. Qual é
a importância da igreja nos últimos dias? Toda. A igreja, ela é importante desde o dia que ela foi estabelecida pelo Senhor Jesus até o dia do arrebatamento. E nós temos esse privilégio de fazer parte da igreja. E seja qual for o tempo, o profeta no Antigo Testamento, ele faz um clamor a Deus muito bacana. Ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. Então, não importa se a gente estiver no meio ou no final, nós precisamos estar avivados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar dedicados, nós precisamos estar fazendo a obra do Senhor aonde nós estamos. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem pessoas que elas vivem de um passado ou de um futuro que às vezes ela mesma criou, tanto esse passado quanto o futuro. Tem pessoas que dizem: não, no passado eu fazia isso, eu fazia aquilo, no passado Deus me usava assim, me usava assado. E deixa eu dizer uma coisa para você, que a gente costuma dizer aí quando a gente está discutindo sobre futebol: quem vive de passado é museu. Nós somos avivados por Deus todos os dias. A palavra do Senhor diz: aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águia. Sabe quem são esses que vão renovar as suas forças? É quem estão sendo desgastados pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Você vai se desgastando e o Senhor vai te renovando. Tem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos usados e desgastados no Evangelho, na igreja do Senhor Jesus. E quanto mais nós nos damos, mais o Senhor nos enche. Deus não vai encher ninguém para ficar parado. Deus não vai encher ninguém para a pessoa ficar dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo, ou eu fiz isso, ou eu vou fazer aquilo. Não. O tempo é agora. O tempo é hoje. É hoje o dia de fazer, é hoje o dia de ser usado por Deus, é hoje o dia de fazer a diferença. E alguém pode estar já sonhando: quando eu voltar para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: você é a igreja. Dentro da sua casa você é a igreja. Na sua rua você é a igreja. Na sua família você é a igreja. Então seja igreja. Esteja motivado em Cristo Jesus em todo o tempo, até a volta de Cristo. E que você não precise ser motivado por ameaças, que você não precise ser motivada por estações, por tempo, mas que você esteja motivado no Senhor em todo o tempo, para a glória de Deus. Essa é a vontade do Senhor, que nós sejamos usados por Deus com muita alegria, com muito entusiasmo, que nós possamos falar das maravilhas do Senhor, que nós possamos testemunhar aquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas, com toda a ousadia, com toda a coragem, com toda a dedicação, com todo o amor. Eu acredito que Deus nos coloca em lugares específicos com missão, com uma vontade. A palavra do Senhor diz que Filipe estava ali em Samaria e estava tendo uma grande alegria na cidade, uma grande alegria. E aí tinha pessoas sendo curadas, tinha pessoas sendo libertas, tinha pessoas sendo abençoadas, e aquilo ali foi longe. Os discípulos em Jerusalém ficaram sabendo do avivamento que estava acontecendo naquela cidade, com Filipe pregando ali, até que o Espírito Santo de Deus pega Filipe e leva para o deserto, porque ali tinha uma missão para ele. Ali ia passar alguém que precisava ouvir falar do Senhor. Então talvez alguém esteja pensando: mas se eu estivesse lá nos Estados Unidos, ou se eu estivesse lá em tal lugar. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e tem alguém passando perto de você, para você testemunhar das maravilhas do Senhor, para você ser igreja, para você fazer a diferença, seja o tempo do fim ou não, que nós possamos fazer a diferença hoje. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo hoje. Que nós possamos levar essa mensagem do Evangelho hoje. Independente se o fim é amanhã. Independente se o fim é daqui a 1 ano. Independente se o fim é daqui a 10 anos. Mais uma vez eu quero
deixar bem claro de que todos os sinais mostram que nós estamos próximos do fim. Mas nós não podemos basear a nossa fé, a nossa esperança e o nosso comportamento por causa do tempo, por causa das estações. Nós precisamos olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa motivação. Ele é a nossa esperança. E foi Ele quem nos deu a missão. E o Senhor Jesus nos disse, olha, quando vocês verem que está chegando o fim, então vocês comecem a trabalhar mais. Quando vocês verem que está chegando o fim, vocês comecem a se motivar mais. Quando vocês verem que está chegando o fim, vocês comecem a acreditar mais, vocês comecem a se envolver mais na igreja, vocês comecem a acumular mais cargos na igreja e funções na igreja. O Senhor nunca falou isso. Pelo contrário, quando nós lemos a Bíblia, nós ficamos perguntando quando é o fim. Então, que você não fique preocupado, que você não fique ansioso em relação ao tempo, mas que você possa usar o tempo para fazer a diferença, para deixar Jesus brilhar, o brilho dele na sua vida. Que você, irmão, aí em Petrópolis, que você seja usado pelo Senhor com toda a autoridade, com toda a alegria do Espírito Santo de Deus, que a tua fé seja acrescida e que o desejo de servir ao Senhor seja cada dia mais crescente, não por causa da época, não por causa da estação, não por causa das circunstâncias, não por causa do que nós estamos vivendo ou do que pode acontecer, mas porque o Senhor é o nosso Deus, porque Jesus é o nosso Salvador, porque Jesus, Ele é a cabeça da igreja, porque Jesus, Ele está na frente, Ele está nos direcionando. E aí sabe o que nós vamos fazendo? Todos os dias, nós vamos esquecendo as coisas que para trás ficaram e olhamos para o alvo que é Cristo Jesus. Nós não estamos olhando para o fim, nós não estamos olhando para o tempo, nós estamos olhando para Cristo, para Jesus e fazendo a diferença. Que Deus possa te abençoar no nome poderoso do Senhor Jesus. Nós aqui oramos pela igreja de Petrópolis, para que a igreja local em Petrópolis, Life for Christ, possa crescer no Senhor, que possa ter experiências maiores com o Senhor, que possa brilhar o brilho de Jesus aí nessa cidade. A igreja está assim no alto, não é? E que o Senhor possa brilhar aí na vida de vocês, de que todo esse bairro, toda essa vizinhança, todos esses amigos de vocês possam ver Jesus na vida de vocês e que isso faça toda a diferença no final da vida dessas pessoas. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Que vocês sejam alcançados pelo amor de Deus em todo o tempo. Que vocês continuem motivados em fazer conferências e que essas conferências possam aumentar cada vez mais o desejo de vocês de fazerem a diferença em todo o tempo. Então que o amor de Deus possa estar sobre a vida de vocês. Eu peço ao Senhor que a família de vocês estejam protegidas, guardadas pelo Senhor. Eu peço que quando vocês estiverem trabalhando para o Senhor com toda a ousadia, Deus vá guardando vocês, vá suprindo todas as necessidades, que a paz do Senhor possa te alcançar de uma maneira que você não fique preocupado, porque o Senhor está cuidando e Ele sabe como cuidar. Então eu oro para que Deus possa te abençoar e você possa ter toda a liberdade para poder pregar o evangelho do Senhor. Escuta aqui, eu já termino. Quando Pedro estava preso, ele podia estar orando lá e dizendo: Senhor, eu não mereço isso aqui, eu não fiz nada para estar aqui, me tira daqui. Essa não era a oração de Pedro. Pedro era a igreja. E Pedro estava orando e dizendo assim: Senhor, me dá ousadia para pregar a tua palavra. E que essa ousadia possa estar na sua vida, essa coragem possa estar na sua vida, e que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero nesse momento fazer uma oração e quero pedir ao Senhor que possa alcançar você, que tem já esse desejo, essa vontade. Eu sei que eu estou falando para pessoas que têm vontade de serem usadas por Deus ainda mais. Então que o Espírito Santo de Deus possa cumprir isso na sua vida. E que você possa ser usado não apenas dentro da igreja, mas aonde você estiver, com toda a coragem, no nome de Jesus. Pai, eu quero render graças ao Senhor, ó Deus, porque eu sei que o Senhor tem, ó Pai, um plano
para a tua igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu sei, ó Deus, que o Senhor quer nos usar com toda a liberdade, com toda a ousadia, com toda a coragem, ó Deus, meu Pai, porque nós somos o que nós fomos chamados pelo Senhor para sermos, a tua igreja. E somos por causa da tua misericórdia, somos por causa da tua bondade. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a vida do meu irmão e da minha irmã, que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja conhecido, que vidas venham se converter ao Senhor, e que nesse tempo que nós não estamos nos encontrando no templo, Senhor, que nós possamos ser igreja onde nós estivermos, e que isso seja uma grande diferença. E quem sabe, ó Deus, quando nós voltarmos nos cultos públicos, nós possamos trazer muitas outras pessoas conosco, ó Pai, pela ousadia, pela coragem que o Senhor tem nos dado. Deus, glorifica o teu nome no cumprimento da missão que o Senhor tem para nós, Senhor Deus, e que isso seja para a glória do teu nome. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor proteja a tua igreja, proteja o teu povo, livra de todo o mal, Senhor Deus. Mostra, Senhor Deus, a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, te proteger, te guardar. Nós estamos aqui em Charlotte orando pela igreja de Petrópolis. Lembre de nós também em suas orações. Continue trabalhando, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Deus te abençoe, no nome de Jesus.